Juízes capítulo 2. Nós vamos ver hoje os versos 6 até o capítulo 3, verso 6. Bem facinho de decorar. Juízes 2, do 6 até o 3, 6, tá? Só que agora a gente vai ler apenas os versos 6 e 7. Juízes 2, versos 6 e 7. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Até aqui, vamos orar. Oh Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz e é na Tua palavra que nós ouvimos a Tua voz com segurança. E nós queremos, ó Deus, os efeitos da Tua palavra no coração, no nosso coração. Queremos que a Tua palavra nos transforme, queremos que a Tua palavra nos reanime, vivifique o nosso coração, aumente a nossa fé, nos leve a um compromisso mais profundo com o Senhor, porque é disso que nós precisamos. Nos dá graça hoje enquanto ouvimos a Tua palavra, que ela penetre e quebre completamente todas as nossas resistências, nos levando para mais perto de Ti. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós temos muitas decisões para tomar na nossa vida. Todos nós tomamos desde decisões simples, pequenas, meio irrelevantes, até grandes decisões. Por exemplo, que carreira eu pretendo buscar, na minha vida profissional? Essa é uma grande decisão. Afinal de contas, a maior parte da nossa vida ela será gasta no trabalho. Então, se a gente fizer aquilo que a gente não gosta, a gente vai passar a maior parte da nossa vida fazendo o que não gosta. Então, tomar uma decisão a esse respeito é algo importante. Com quem nós vamos casar é uma outra decisão muito importante. Afinal de contas, nós vamos estabelecer uma aliança que deve durar até que a morte nos separe. É até lá, tá? Então, também tenha muito cuidado nessa escolha, porque você pode querer quebrar essa aliança antes do tempo, e aí pode ser que o Senhor queira manter a aliança de pé, né? Você tinha prometido até que a morte separe, aí você está querendo quebrar agora, pois venha logo para você não pecar, né? Enfim, existem decisões importantes que vão afetar a nossa vida aqui e vão trazer consequências para toda a nossa vida aqui. Mas existe uma decisão que é mais importante do que todas as outras. Porque essa decisão ela vai afetar a nossa vida aqui, mas ela também vai afetar a nossa eternidade. Então essa é a maior decisão que nós vamos ter que tomar. É uma decisão que é apresentada a todas as gerações. E todas as gerações precisam estar diante dessa decisão e tomar essa decisão, seja positivamente ou seja negativamente. E que decisão é essa? Nós estamos vendo aqui no livro de Juízes o povo de Deus entrando na terra prometida pelo Senhor, começando ali a ter as suas conquistas. E esse povo ele foi preparado para esse momento. Ele foi preparado por Moisés, ele foi preparado por Josué. E Josué, antes desse povo entrar na terra, Josué ele tem as suas últimas palavras. São registradas aqui no seu livro, o livro que leva o seu nome, Josué. Último capítulo. Se você voltar um pouquinho aí antes, antes de Juízes 1, você vai chegar em Josué, capítulo 24. Olha comigo aí os versos 14 e 15. Ele diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além
do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir o Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Decidam hoje. Essa será a grande decisão. Josué não tem tempo aqui para falar sobre amenidades. Ele está diante da maior de todas as decisões e ele chama o povo. Decidam a quem vocês vão servir, a quem vocês vão adorar. Decidam. Decidam com quem vocês vão se comprometer. Se você voltar para o capítulo 22 de Josué, verso 5, ele tinha dito isso mais uma vez. Olha o que ele diz. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. É esse compromisso que Josué ele quer inculcar na mente desse povo. Ele quer inculcar no coração desse povo. É essa decisão que ele está lutando aqui para que esse povo que vai entrar na terra, esse povo tome essa decisão. Josué, ele teve que lidar aqui com um povo vacilante. Ele teve que dizer, joguem fora os ídolos. Joguem fora. E a grande pergunta é qual é a decisão que esse povo vai tomar. Mas antes disso, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. O que Deus queria para esse momento de entrada na terra? Sobre o que deveria ser o livro de Josué, por exemplo, e o livro de Juízes? Sobre o que deveria ser? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deveria ser sobre o reino de Deus. É sobre isso que deveria tratar esses dois livros. O reino de Deus. Sabe, Deus não estava apenas interessado em dar um pedaço de terra para o povo morar. Olha, gente, eu estou muito interessado no bem-estar de vocês, e eu agora estou trazendo vocês para a terra, e eu agora vou dar um lugar muito legal. O que vocês plantarem lá vai crescer, vocês vão ter prosperidade, vocês vão ter conforto, descanso, vai ser algo maravilhoso. Não era essa a única preocupação de Deus. Deus queria estabelecer o seu reino. O reino de Deus não é sobre nós irmos até Deus, mas Deus vir até nós, Deus habitar no nosso meio e Deus estabelecer aqui o seu governo como é lá, no céu. E Ele quer fazer isso através do seu povo. Deus ele queria usar esse povo como instrumento, primeiramente para punir o pecado ali, para expulsar, remover o pecado daquela terra, e então o seu povo se estabeleceria ali, seria um farol para as nações. Esse povo entraria num relacionamento verdadeiro de todo o coração, como era o desejo de Josué aqui. Esse povo entraria num relacionamento de amor com Deus, obedeceria a Deus, viveria agora a vida que Deus queria para o seu povo. E assim, seria na terra como é no céu, o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus ele é manifesto através de um povo que está vivendo agora da maneira como agrada a Deus. Era sobre isso que deveria ser aqui esse livro. E se esse povo agora, em comunhão com Deus, vivesse o reino de Deus, vivesse em obediência a Deus, o que aconteceria? Haveria justiça, amor, bondade, alegria, paz, paciência, amabilidade, mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito se manifestaria. É isso que acontece quando o povo de Deus vive do jeito de Deus, para a glória de Deus. Agora, uma aguinha. O nosso texto aqui, nós poderíamos dividir ele em duas etapas. Picar aqui, irmãos. A primeira etapa seria qual foi a resposta que os contemporâneos, a geração de Josué, qual foi a resposta que eles deram, qual foi a decisão que eles tomaram diante desse chamado de Josué. Então, esse vai ser o primeiro momento que nós vamos ver. E o segundo momento é
qual foi a decisão que a geração posterior, a geração depois de Josué, qual foi a decisão que eles tomaram? Qual foi a resposta que eles deram ao chamado de Josué? Dá uma olhadinha comigo, volta lá para Juízes 2, dá uma olhadinha comigo os versos 6 e 7. Olha o que ele diz. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Aqui é como se o autor, alguns até acham que é Samuel que teria escrito esse livro de Juízes, é como se ele estivesse fazendo uma nova introdução. A gente viu todo o capítulo 1 até o capítulo 2, verso 5, no último domingo, e ele fez ali uma introdução. O povo entrando na terra, o povo começando a conquistar sob a liderança de Judá, sob a liderança de Caleb, e o povo então se estabelecendo na terra, e então o povo começando a fraquejar. O povo começando a fraquejar na sua fé, o povo começando a fazer aliança com os povos, o povo começando a viver no meio dos povos, e Deus então traz uma palavra no final de advertência, uma palavra de juízo, perguntando por que vocês fizeram isso, por que vocês me desobedeceram, por que vocês fizeram essa aliança, por que vocês não expulsaram do meio de vocês, por que vocês não ouviram a minha voz. Então, essa é a introdução do capítulo 1. No capítulo 2, ele vai aprofundar essa introdução. Ele volta de novo para Josué. E ele vai agora nos dar mais detalhes do que aconteceu. O que aconteceu, ok? Mas aqui no versos 6 e 7, é aquele momento em que Josué, a sua geração, e até aqueles líderes, ele diz, né, que sobreviveram a Josué, e a gente poderia muito bem pensar aqui no caso de Caleb. Aqui é esse primeiro momento da geração entrando na terra, conquistando a terra, adorando a Deus. Ele diz aqui, eles permaneceram fiéis a Deus, adorando ao Senhor durante toda a vida de Josué. Até aquela geração que sobreviveu a Josué continuou adorando ao Senhor. Eles tinham visto o que Deus tinha feito no meio deles, como Deus tinha entregue, dado vitórias assim inacreditáveis, como no caso de Jericó, onde o povo não precisou nem lutar. Deus mesmo mandou lá o marcha, dar a volta, e Deus mesmo destruiu, Deus mesmo derrubou. Como Deus abriu o rio para eles passarem também, a semelhança do Mar Vermelho. Eles viram o poder de Deus, eles viram o que é ter Deus do seu lado. E eles então permaneceram fiéis ao Senhor. E aí os versos 8 e 9, o que nós vemos aqui é Josué apresentado como esse modelo de fé e de fidelidade. O modelo que Deus queria ver no meio do seu povo. Ele fala, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Então, Josué, apresentado aqui como servo do Senhor, do mesmo jeito que Moisés tinha sido apresentado como servo do Senhor, ele é apresentado aqui morrendo em idade avançada, que era um símbolo aqui da bênção do Senhor sobre a vida dele também. Promessas, né, de longevidade, sempre atreladas à bênção do Senhor. Por exemplo, honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Então Josué, ele vai morrer em idade avançada e ele vai receber aqui a herança de Deus por causa da sua fidelidade. Ele foi fiel, ele recebeu, ele foi enterrado no lugar da sua herança. Assim como a gente já tinha visto lá, Caleb também sendo fiel e conquistando a terra. Aqui também, Josué, ok? Então a primeira geração, a geração de Josué aqui, ela toma uma boa decisão com relação ao Senhor. Ela decide permanecer fiel ao Senhor. E aí a gente entra agora, a partir do verso 10, no segundo momento, a segunda geração. Qual é a decisão que eles vão tomar aqui? Olha o verso 10, o que diz? Capítulo 2, verso 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Alguns já disseram que esse talvez seja um dos versículos mais tristes da Bíblia. O que ele está querendo dizer aqui? Uma nova geração que não conhecia o Senhor. E a ideia aqui de conhecer não é que eles nunca tinham ouvido falar sobre o Senhor.
Nós vamos ver aqui ainda, à medida que a gente for fazendo as nossas exposições no livro de Juízes, nós vamos ver que esse povo aqui conhecia a Deus informativamente, digamos assim. Mas eles não tinham um relacionamento verdadeiro com Deus. Eles não haviam visto, eles não haviam provado da presença de Deus, exatamente porque eles não tinham esse relacionamento com Deus. É uma geração bem diferente da anterior, que tinha sido fiel e que tinha visto os feitos do Senhor. Essa daqui não. Mas por que é tão triste esse verso 10? Porque, irmãos, quem era essa geração? A gente lê as coisas, às vezes a gente não para pensar e meditar no peso que elas têm. Ah, não, tinha uma geração, agora veio outra geração. Quem era essa geração? Eram os filhos e os netos da geração anterior. Imagina, você é uma geração e você conhece o Senhor, ama o Senhor, e aí os seus filhos e os seus netos abandonam o seu Deus. Não conhecem o seu Deus. É esse cenário aqui. Esse cenário. Olha o verso 11. O que eles fizeram? E aqui, irmãos, é uma frase que vai se repetir ao longo do livro de Juízes. Olha aí. É um marcador. Verso 11. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, ou fizeram mal diante do Senhor, e prestaram culto aos Baalins. Fizeram o mal diante do Senhor, o que é mal diante do Senhor, fizeram o que o Senhor reprova. E aqui, a partir desse momento, nós vamos encontrar, até o verso 13, 7 verbos. E eles vão ser assim, como se tivesse uma moldura em torno do centro do que Deus quer dizer. Deixa eu explicar isso para vocês. Olha só, ainda no verso 11, depois de dizer que eles fizeram o que era mal, a gente pode perguntar, e o que era esse mal que eles fizeram? Aí ele vai dizer para a gente, vai esclarecer para a gente. Olha de novo aí o verso 11, ele diz, então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, ou seja, fizeram o que era mal diante do Senhor. E aqui na minha versão está, e prestaram culto aos Baalins. Aí no verso 12 diz, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses, etc. Mas só que os dois primeiros verbos ele vai dizer, e prestaram culto e abandonaram. Agora olha o verso 13. Olha o que ele vai dizer. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Perceberam que os mesmos verbos, as mesmas duas palavras são usadas, só que na ordem invertida. Então primeiro eles prestaram culto e abandonaram. Agora, no verso 13, eles abandonaram e prestaram culto. Ele está repetindo essas palavras como se fossem paralelos, como se estivesse marcando aqui, fazendo a moldura. E o que tem no centro do que ele vai dizer aí é aquilo realmente onde ele quer que a gente chegue, certo? Então, esse é o mal. Eles abandonaram o Senhor. Eles voltaram as costas ao Senhor. E o restante dos verbos vai nos mostrar a completa derrocada desse povo. Certo? Lembra? Números, eles são muito importantes dentro da literatura hebraica. E aqui ele não escolhe por acaso botar dois verbos, e no total ele ter 7 verbos. 7 verbos para falar. Por quê? 7 é um número de completude. E aqui basicamente o que ele quer mostrar é a completa derrocada, ruína desse povo aqui. Olha aí comigo o que ele vai dizer. De novo, verso 12. Abandonaram o Senhor, Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Nota, seguiram e adoraram vários deuses. Ele vai mencionar aqui 2 tipos de deuses, verso 3, né? Abandonaram o Senhor, prestaram culto a Baal e a Astarote, mas talvez na sua versão esteja aos Baalins e as imagens de Astarote, porque ele coloca realmente tudo aqui no plural. E assim, dentro da terra de Canaã havia vários povos e havia também várias estátuas dos deuses e várias estátuas diferentes de Baal, por exemplo. E daí eram os Baalins, né? Eram esses tipos de Baal. Da mesma forma, várias estátuas de Astarote eram esses tipos de Astarote que haviam ali no meio do povo. E Baal, ele
ele era uma figura assim o deus da fertilidade. Então, fertilidade agrícola, por exemplo, tá? Enquanto que Astarote, ela estava mais ligada à fertilidade em termos de geração de filhos, né? E também era, ao mesmo tempo, né, a deusa do amor, digamos, e a deusa da guerra também. Então, estava ligada também ao sentimento de proteção. Então, esses deuses aqui, eles começaram a adorar, e não é que eles não tinham mais nenhum vínculo com o Senhor, com o Deus dos seus antepassados. O problema aqui é que o Senhor, ele passou a ser só mais um Deus para eles. Da mesma forma que aqueles povos ali, eles adoravam vários deuses, os israelitas aqui, eles continuaram. Vamos adorar o Senhor, mas Baal, que também significa a palavra Senhor, Baal também é Senhor. Então nós vamos adorar Baal também. E Astarote também nos promete muitas coisas. E nós vamos adorar Astarote também. E assim, eles começaram a olhar para Deus como apenas mais um Deus a quem eles recorriam nos momentos de adversidade. Sabe aquela frase que algumas pessoas dizem, né? Que na hora do desespero, né? Todo santo ajuda. Né? Então, aqui a ideia aqui que eles estão... Nós vamos bater na porta de todo santo. E nós vamos oferecer culto para todo mundo, para ver se algum deles nos responde no final, nos abençoa, nos ajuda. Qual era o ponto aqui? No que eles confiavam? Já que eles colocavam sua confiança. Agora não mais apenas no Senhor. E o Senhor, ele exige exclusividade do seu povo. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Mas para eles agora era, olha, o Senhor, ele ajuda às vezes, mas quando eu estou precisando que as minhas colheitas deem frutos, aí eu peço para Baal. Quando eu estou precisando ter muitos filhos descendentes, aí quem é bom mesmo para ajudar nessa hora, santo casamenteiro, né? É Santo Antônio. Não, é Astarote. Era assim que esse povo estava levando a vida aqui. E a gente olha para isso, a gente acha tão estranho. Mas deixa eu lhe dizer como é que as pessoas às vezes estão levando a vida nos nossos dias, tá? Tem gente que é assim, ó. Eu fui para a igreja, eu me batizei. Aí no domingo eu vou para a igreja, eu dou o dízimo. Aí quando eu saio da igreja, eu às vezes vou para a balada. Ou então eu vou na balada no sábado. No domingo eu vou pedir perdão. Né? No meu Instagram, se você entrar lá, tá assim, ó, capricorniano. Já viram isso? Esse negócio assim? Pelo menos? Né? Aí na segunda-feira eu escuto uma reflexão do padre Fábio de Mello. Aquecer o meu coração, meu coraçãozinho. E vou para o trabalho escutando louvores, passo o dia ouvindo os meus louvores. E aí depois eu vou procurar o meu coaching para me ajudar a conquistar os meus sonhos. Para me ajudar a realizar aquilo que eu desejo, que é o quê? As minhas viagens, que eu quero tanto fazer, os jantares, como é bom, as roupas de marca, aquelas coisas que eu quero alcançar para ser reconhecido, ser visto, ser admirado por esse mundo. Essa é a minha vida. É isso que captura o meu coração. E eu estou batendo em todas as portas para chegar lá. Parece estranho isso aqui que eu estou falando? Ou será que a gente não encontra coisas mais ou menos por aqui ao nosso redor? Aqui esse povo se tornou o que a gente chama hoje de crentes nominais. Irmãos, eu cresci numa geração onde era muito comum a gente ouvir falar de católicos nominais. Católico não praticante, né? Nós estamos tendo a terrível desgraça e vergonha de ouvir falar de evangélicos nominais, evangélicos não praticantes, né? E aqui eu não estou falando nem dos desigrejados não, tá? Desigrejados é gente que já tomou a decisão. Eu sou crente em casa e pronto, e geralmente tem até um coração assim meio contra igreja institucional, né, uma comunidade. Não, eu estou falando daqueles que às vezes continuam vindo. Vem um domingo, né? 2 não. 3 não, aí vem no outro mês, ele vem de novo. Aí tem dias assim, que dá na tela, ele vem 2 domingos seguidos. Olha, tá muito crente, tá cheio de fervor, 2 domingos seguidos. Aí começa a dar esperança pra gente, né?
um avivamento na vida dele. Alguma coisa está acontecendo, irmão. Aí depois. Enfim. É desse tipo de pessoas aqui. E é interessante. Esses aqui eram filhos de crentes. Filho de gente que tinha vida com Deus. Geração de Josué. Fiéis. Foram fiéis ao Senhor até o final. Mas agora eles deram as costas para a fé dos seus pais. E talvez o que sobrou foi mera religiosidade. Foi mero ritual. Eu continuo indo no sábado, lá no templo. Continuo oferecendo. Alguns filhos de crentes na nossa geração são do mesmo jeito. Eles cresceram dentro da comunidade da fé dos seus pais e eles adotaram algumas práticas. Eu vou no domingo para a igreja, domingo é dia de ir para a igreja. Mas a sua vida, o seu coração não foi transformado. E a fé deles não é mais a fé dos seus pais. Ela é misturada com tudo que esse mundo tem para oferecer aí. Com todas as esperanças e deuses que esse mundo tem para oferecer. É isso que estava acontecendo com esse povo aqui. Por quê? Por quê? Porque eles não conheciam. Eles não tinham um relacionamento verdadeiro. Eles não viram. Eles não tiveram conta pessoal. Eles não provaram de quem era Deus. Dos seus pais. A gente viu que em algum momento o povo começou a fraquejar na fé e começou a se misturar com as nações. Que Deus tinha dito, não façam acordos com eles, tirem eles daí. O povo começou a viver no meio deles. No começo eles começaram a deixar eles viverem no meio deles. E depois, estavam tão que eles não conseguiam mais nem vitória nenhuma, porque Deus não estava mais com eles. E eles mesmo começaram a morar lá, junto no meio desses povos. E os seus filhos foram crescendo. E os seus filhos foram olhando para aquela cultura agora ali ao seu redor, e eles foram achando aquilo tão atraente. Olha, parece que o que eles fazem é tão legal, o jeito como eles vivem é tão legal. Por que não? Por que eu também não posso? Eles me olham às vezes meio estranho, porque o meu povo tem um comportamento meio estranho. Por que eu não posso começar a afrouxar aqui algumas coisinhas? Para ser aceito, para ser mais bem recebido, para ser amigo deles? Para ser encontrado aí junto com eles. A cultura começou a parecer atraente demais. O mundo começou a ser atraente demais para essa geração. Irmãos, nós não temos poder sobre os nossos filhos. Nós não temos. Nós precisamos desesperadamente que Deus intervenha na vida deles. Que Deus venha e transforme o coração deles. Nós podemos orar por eles. E muito pode a oração do justo em seus efeitos. Nós podemos compartilhar a palavra de Deus com eles. E a palavra de Deus é poderosa para quebrar os corações, para transformar os corações. E nós podemos ser um modelo diante deles, de vida com Deus, que vai impactar a vida deles. Mas nós não temos o controle sobre eles. Nós não temos o poder sobre eles, de realmente transformá-los, como muitas vezes nós gostaríamos. Então pode ser que pais fiéis às vezes encontrem filhos infiéis no meio do caminho. Mas o que nós temos aqui, irmãos, é mais do que isso. O que nós temos aqui é uma geração inteira se perdendo. E quando nós vemos isso, parece que há uma nota aqui de que algo errado foi feito. Algo errado foi feito. Não é que alguns dos seus filhos se desviaram, alguns dos seus filhos abandonaram a fé. A outra geração não conhecia Deus. A outra geração se apartou da fé dos seus pais. Uma geração inteira. Então parece que algo de errado aconteceu aqui. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Abre no Salmo 145, verso 4. Salmo 145, verso 4. Olha o que diz. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. A nossa geração,
é conclamada aqui pelo salmista a contar para a próxima geração, para os filhos, para os netos, sobre a grandiosidade do nosso Deus. Qual o objetivo? Para que eles continuem andando com o Senhor. Olha Deuteronômio 6. Moisés aqui preparando o caminho. Vocês vão entrar na terra, mas tenham muito cuidado. Olha Deuteronômio 6. Volta aí um pouquinho. Deuteronômio 6. Esta é a lei. Isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouçam e obedeçam a Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O quê? Verso 10, o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, seu Deus, só a Ele prestem culto, jurem somente pelo seu nome, não sigam os deuses, e por aí vai. Mas nota o detalhe de todo esse texto aqui. Quando vocês entrarem, vocês amem o Senhor. Com tudo que vocês têm, continue vivendo para Deus. Mas não esqueçam dos filhos de vocês. Contem para eles. Contem para eles. Não apenas no sábado nós vamos para o templo e alguém lá vai contar para ele. Ou para nós aqui, no domingo eu vou para a igreja e eles vão passar a linha. Contem para ele quando vocês estiverem sentados na mesa, na hora do almoço, na hora do jantar. Contem para eles, quando vocês estiverem andando com eles, contem para eles. Contem, aproveitem todas as oportunidades para ganhar o coração deles. Quando eles se manifestarem aquele pecado, você não vai lá somente disciplina, você conta para eles. Meu filho, o seu coração é mau e você precisa do Senhor mudar o seu coração. Você precisa se voltar para o Senhor. Você precisa clamar para que Ele mude o seu coração. Aqui ele vai dizer que você tem que ser um exemplo para eles, mas que depois você vai entrar e você vai falar também para eles, sabe o quê? De quem você é. Nós estávamos lá no Egito. Nós éramos escravos do Egito. Esse é o nosso testemunho. Um dia o Senhor me alcançou, meu filho. Eu preciso da mesma graça que você. Um dia o papai e a mamãe estavam andando longe do Senhor. Ele veio ao nosso encontro. Nós éramos miseráveis pecadores longe do Senhor. Mas o Senhor nos transformou. E Ele pode transformar a sua vida também. Você precisa dEle, clame a Ele. Essa geração aqui, a geração que entrou na terra, que era fiel, talvez estivesse muito atarefada em tomar posse da terra, como Deus havia dito. Mas parece que estava tão atarefada obedecendo a Deus, que se esqueceu de um detalhe muito importante: os seus filhos, a outra geração.
Isso é um alerta, irmãos, para todos nós. É um alerta para pastores também. Às vezes nós estamos tão atarefados na obra do Senhor. Temos tantas coisas para resolver, tantas coisas com que lidar, tantas pessoas para aconselhar, que acabamos negligenciando um tempo de qualidade com os nossos próprios filhos. E nós não podemos negligenciar isso. Pastores que perdem a sua família se desqualificam completamente para continuar sendo pastores. Nós precisamos encontrar na nossa agenda um tempo de qualidade. Não é só estar do lado. É ouvir. É estar atento. É ver o que está acontecendo. É sondar o coração. É ver o que se passa no coração. O que nós temos feito? Na maioria dos casos nós temos terceirizado isso. Nós encontramos alguém que seja pai e mãe dos nossos filhos, que ensinem para eles os valores que nós deveríamos ensinar. Sabe? Eu entendo que muitos pais, mães precisam trabalhar para manter a casa, para sustentar a casa. Eu entendo, não estou falando por uma questão aqui de necessidade. Mas muitas vezes o que nós estamos fazendo? Nós pegamos nossos filhos, nós jogamos dentro de uma escola, a gente procura logo uma de tempo integral, se não tiver, a gente junta a escola, mais o balé, mais a natação, mais o futebol, mais seja lá o que for, que é para dar o tempo todinho. E a gente acha que eles estão lá crescendo e sendo instruídos a amar o Senhor. Mas pelo menos para ser bom cidadão. A gente se esquece que aquelas pessoas que estão lá cuidando dos nossos filhos, elas têm os seus próprios valores, elas têm as suas próprias crenças, elas têm os seus próprios modos de ser, e é com eles que eles estão aprendendo. É com eles que eles estão aprendendo o que é ser um homem, ser uma mulher. E quando nós chegamos em casa, qual é o tempo que nós temos com os nossos filhos, nós entregamos para eles o que há de pior em nós. Nós entregamos o cansaço, nós entregamos o abuso, porque nós não temos mais paciência, estamos cansados demais. Queremos nos trancar em algum lugar, simplesmente desligar e pronto. Mas eu estou aqui com meu filho. E a gente começa então a olhar para os nossos filhos como o mundo olha. E a gente acha que o que os nossos filhos mais precisam são das coisas que esse mundo tem para oferecer. Então, eu estou cansado demais, eu trabalho demais, aí eu vou compensar. Compenso com o quê? Eu compenso com o videogame, eu compenso com a boneca, eu compenso com o cinema, eu compenso com a roupa melhor que eu posso dar, eu vou compensando com coisas. E quem vai criando os meus filhos é a televisão, é o YouTube, é a tia Cris, a tia Flá, é o Patati e o Patatá. Eles vão criando. O professor da escola. Tudo que os nossos filhos mais precisam é da nossa presença e da nossa instrução. Para que no momento em que eles tiverem que tomar a decisão mais importante da vida deles, eles possam tomar essa decisão. É para isso que nós temos que preparar os nossos filhos, inculcar neles as realidades eternas, as verdades que nós cremos. E eu louvo a Deus pela vida da Aline, que tem se dedicado muito a isso na nossa casa. Louvo a Deus porque ela tinha planos, ela tinha desejos, ela queria trabalhar, ela queria estudar, ela queria fazer muitas coisas. E ela abriu mão de tudo isso para se dedicar à nossa casa. E não é que a gente podia não, irmãos, né? Não é que tipo, a gente está ganhando muito bem, agora, né? A Aline fica aí, que está tudo tranquilo, não. Porque nós entendemos que havia uma prioridade dentro da nossa casa, que a gente não pode perder. E que se a gente perder, a gente tem que ter a consciência tranquila de que a gente fez o máximo que a gente podia. A gente fez o máximo, a gente fez tudo que a gente podia. E sabe de uma coisa, irmãos? Filhos crescem. Filhos crescem. Hoje, graças a Deus, ela já está começando aí, né? Empresária lá de casa. Voltar aí ativa aos pouquinhos. Há um tempo. Os nossos filhos são almas eternas que passam tão pouco tempo com a gente. É tão pouco tempo sobre a nossa influência, irmãos.
com eles. E nós estamos desperdiçando esse tempo. Nós estamos perdendo os nossos filhos. E eles estão se tornando como um mundo. Olha o verso 12 aqui, nosso texto. Volta lá para Juízes 2. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Se tornaram como um mundo. Se tornaram como um mundo, provocaram a ira do Senhor. O resultado de eles se afastarem de Deus, de eles seguirem esse mundo, se tornarem como esse mundo, foi que eles abandonaram o Senhor e atraíram a ira do Senhor sobre eles. Olha o verso 14. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiram resistir. A ira do Senhor. Como é que a ira do Senhor se manifestou? Proporcionalmente. Quer dizer que vocês não querem o Senhor. Vocês querem Baal, vocês querem Astarote. É Baal que dá segurança para vocês. É Baal que dá prosperidade para vocês, que dá comida para vocês. É Astarote que guarda vocês. É Astarote que dá filhos para vocês. Então, que Astarote e Baal cuidem de vocês. E veja aí o que acontece. E o que foi que aconteceu? Eles não conseguiam mais resistir aos seus inimigos. Eles não conseguiam mais prosperar. Vinham lá e roubavam eles, e saqueavam eles. Essa é a realidade aqui. É muito interessante, o verso 11, quando ele diz assim, eles fizeram o que era mal diante do Senhor. A palavra lá, hará. E no verso 15, olha o que diz o verso 15. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Aqui, literalmente na sua versão, pode estar assim. E o Senhor era contra eles para o mal. Eles fizeram o que era mal, abandonando o Senhor. E o Senhor era contra eles para o mal. E a palavra é Ra. Paralelo nessas palavras. O som é muito parecido. O modo do autor registrar aqui de que o julgamento ele era proporcional. Eles fizeram Hará, o Senhor fez Ra. Vocês fizeram o que era mal, o Senhor entregou vocês para o mal. Esse caminho que vocês queriam. E a segunda consequência, finalzinho do verso 15. O que eles escolheram por tudo isso? Grande angústia os dominava. É isso que os deuses falsos entregam no final. Eles fazem muitas promessas, as melhores promessas, as mais lindas promessas. Mas no final eles só entregam angústia. Angústia. Entenda, idolatria. Não é simplesmente você se curvar diante de uma estátua de madeira ou de pedra. Idolatria é você colocar, encontrar substitutos para Deus na sua vida. Isso é idolatria. O povo aqui encontrou Baal e Astarote. Nós muitas vezes encontramos outros deuses mais sofisticados da nossa era. Preste atenção. Qual é a fonte da sua segurança? Qual é a fonte da sua segurança? Onde é que você coloca sua confiança? É no dinheiro? Enquanto eu tiver dinheiro na conta, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou tranquilo.
É no emprego. Eu já vi gente ficar quase louca porque perdeu o emprego. As adversidades começaram a chegar. E a pessoa então começou a se desesperar. Por quê? Porque a sua confiança não estava no Deus que ia continuar cuidando, que ia continuar sustentando. Eu já soube o que era estar desempregado, com filho para cuidar, sem saber de onde é que viria um centavo no próximo mês para pagar as contas, meus irmãos. Eu soube o que era perguntar, e agora? Mas eu sou crente. O Espírito Santo de Deus habita em mim. E esse mesmo Espírito veio com poder e ele me dizia: confia no Senhor. Ele providenciará. E o Senhor nunca deixou faltar. Nunca. Mas onde é que você está confiando? Deus não é capaz de suprir. Eu é que tenho que dar um jeito com o meu braço. Era o meu emprego que me supria. Era a minha carreira. Era a minha conta no banco. A Bíblia fala, Jesus fala muito sobre o dinheiro como Deus. Mamão. Qual é a fonte da sua alegria, da sua felicidade? O que você encontra alegria e prazer? É Deus? Eu posso perder tudo, só não posso perder o meu Deus. É aí que está a minha alegria, a minha felicidade, a minha esperança de vida eterna. Porque tudo nesse mundo vai passar. Não interessa o que eu enfrente aqui, vai passar, tem prazo de validade, eu vou estar com ele. Se eu perder ele, então eu perdi tudo. Mas talvez para você, o que eu não posso perder são os prazeres aqui. É porque aquela festa, aquela confraternização, se eu perder, aí eu não vou ter uma segunda chance. Aquela pessoa, se eu perder, aí nunca mais vai aparecer ninguém para mim. O que é que você não pode perder? Que se você perder, acaba a sua vida. Eu não posso perder minha mãe, eu não posso perder meu filho, eu não posso perder esse emprego, eu não posso perder aquela oportunidade. Então é nisso que você está colocando como a fonte do seu amor, da sua alegria, da sua paixão. Se você perder, acabou a sua vida. É o Deus que você estabeleceu para você. Não é o Deus verdadeiro. Qual é a autoridade final da sua vida? É Deus ou é você mesmo? Quem é que manda na sua vida? Sabe, onde é que está Jesus na sua vida? A gente é mestre em desconectar a nossa vida de Jesus. A gente vai para a palavra de Deus. Paulo, por exemplo, vai dizer assim, ó, é Cristo em mim, a esperança da glória. Eu estou unido com Cristo, em Cristo. E a gente, para nós, Jesus é um poste ídolo que está aqui. E aí no domingo eu venho me curvar diante de Jesus. E no resto da minha semana eu não tenho conexão com esse Jesus. As minhas decisões não passam por Jesus. O que Jesus quer? Onde é que está Jesus na minha vida? Onde é que está Ele? Onde é que está Jesus no modo como você trata a sua esposa, no modo como você trata o seu marido? Onde é que está Jesus na hora que você está lá falando com seus filhos? Onde é que está Jesus quando você está dentro do seu ambiente de trabalho? Onde é que está Jesus quando você está lidando com as pessoas na sua vizinhança? Onde é que está Jesus quando você está ligando para reclamar na pizzaria? Jesus está aparecendo? Você está transmitindo Jesus? Dá para olhar para você e dizer, está junto com Jesus. Quem é o Senhor da sua vida? É você mesmo? Eu faço o que eu quero. Não me interessa. O que tem Jesus a ver com isso? Você não entendeu o que é estar unido com Jesus. Jesus tem se agradado das decisões que você tem tomado, da vida que você tem levado. Dá para ver Jesus em você, nas suas escolhas. Passa por Jesus. É isso que tu quer, Jesus? Eu posso fazer isso, Jesus? Isso te agrada, Jesus? Isso vai trazer glória para ti, Jesus? Você esqueceu que a gente está vivendo aqui é para Ele, para a glória dEle. A missão é dEle. Sabe o que a Bíblia chama aqui da gente trocar Deus por esses substitutos? Prostituição.
Olha o verso 17. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário, seus antepassados logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Em algum momento ele vai dizer, vai falar da aliança. O Senhor é o nosso dono. O Senhor, ele sempre é retratado como se fosse o marido do seu povo. Estamos em aliança com ele. Você está realmente comprometido com ele, você está em aliança com ele, como se fosse o seu marido. O que eles fizeram? Tudo aquilo que eles deveriam entregar para ele, para quem cuidava deles, para quem protegia eles, para quem dava o que eles precisavam, eles entregaram para os seus amantes, para quem não estava em aliança com eles. É por isso que é prostituição. É como pegar os bens do marido, as bênçãos do marido, e colocar nas mãos de um amante. É isso que o povo fazia. É isso que a gente faz muitas vezes. E aí, nos versos de 16 a 19, nós temos um resumo de todo o livro de Juízes aqui. Dá uma olhadinha comigo. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos, aqui depois da grande angústia que eles estavam, né? E os que os dominavam. Então, o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. O que nós vamos encontrar em todo o livro de Juízes, que é a decisão dessa geração depois, é como se fosse assim, uma espiral descendente, assim, ó. É um negócio se tornando cada vez pior. Cada vez pior. A gente vai ver aqui, a gente viu aqui, né? O povo gemendo. O povo gemendo aqui. E o coração misericordioso de Deus vindo ali para cuidar desse povo, para abençoar, para aliviar esse povo. Mas sabe o que a gente não viu aqui? A palavra arrependimento. Arrependimento. Não há menção disso. A aliança de Deus. Deus fez uma aliança com esse povo. E Deus cumpre a sua parte na aliança. Mas esse povo quebra. E esse povo não se arrepende. É um círculo aqui, uma espiral de pecado e graça. É por isso que eu dei o tema dessa série toda no livro de Juízes, de pecado e graça. Porque é isso que a gente vai ver aqui. O povo vai se tornando cada vez pior. E se fizer pior do que a geração anterior. Cada vez pior, pior, pior. Esses juízes que Deus levanta, aqui não pense no magistrado, alguém que está no tribunal lá julgando causas. Juiz, essa palavra traduzida como juiz aqui, na verdade fala de um líder militar. Líder militar e um líder civil também. Não era uma espécie de rei sobre Israel todo. Geralmente esses juízes atuavam em determinados lugares ali de Israel, às vezes sobre uma tribo, às vezes no norte, às vezes no sul. E eles então eram mais guerreiros do que qualquer outra coisa. E Deus levantava eles para dar a vitória militar, tirar aquele povo que estava trazendo opressão sobre Israel, tirar de lá, que o povo voltasse ali a respirar. Pronto, essa era a função do juiz. Mas sabe uma coisa? Os próprios juízes, à medida que a gente for lendo aqui, também vão ficando cada vez piores. Deus vai pegando uma massa podre, que é o povo, essa massa vai ficando cada vez mais podre, começa a vir os tapuru e tudo mais, e Deus vai tirando do meio dessa massa podre alguém que ele usa. Né? Então, do mesmo jeito que a massa vai ficando cada vez mais podre, os juízes também vão ficando cada vez piores. E aqui o ponto que é destacado é que Deus estava com eles e eles conseguiam livrar o povo. O segredo não era a força desses homens. Não é que de repente o povo olhava e via assim, esse cara é o cara. Esse cara, se a gente estiver com ele liderando a gente está bem. Não. O segredo continuava Deus.
Mas o fato de Deus dar força, poder, para esses juízes liderarem e salvarem e livrarem o povo, não significa que Deus estava aprovando também as atitudes deles. Nós vamos ver tudo isso daqui para o final. E mais uma vez, Deus, ele continua aqui. Ao invés de vir e destruir esse povo, de uma vez por todas, Deus continua buscando um relacionamento íntimo e verdadeiro com o povo, que só o rejeita. Deus continua ouvindo o gemido desse povo, mesmo sem arrependimento. E continua vindo e trazendo libertação e aliviando as dores desse povo. Diante desse cenário todo, a gente vai ter um pronunciamento de Deus agora dos versos 20 até o capítulo 3, verso 4. Olha o pronunciamento de Deus. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E ele disse, como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem. Não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. São essas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. O que nós encontramos aqui? A ira do Senhor se acendendo contra o pecado, mas essa ira ainda vem cheia de graça e de misericórdia, de bondade. Deus ainda dá uma segunda chance para esse povo. Deixa só eu ver aqui Josué 23, verso 13. Josué 23, 13. Estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta terra boa que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Se o povo não se voltasse, olha o que Josué tinha dito. Essas nações, elas vão como se furassem os olhos de vocês. Vão chicotear vocês, até que vocês desapareçam. Era isso que tinha sido prometido. Só que Deus não está fazendo o povo desaparecer. Deus ainda está tendo graça. Deus ainda está tendo misericórdia. Deus está dando uma segunda chance. Se a gente voltar para o nosso texto, capítulo 3, verso 4, ele diz, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. É uma prova. É um teste. Por que Deus não tirou todas as nações quando Josué entrou na terra, já que Josué era fiel? Ele disse, porque a geração que viria precisava ser preparada também na arte da guerra, para poder se defender quando os inimigos atacassem. Eles não tinham lutado aquelas guerras. Só que tem um detalhe. Aqui o ponto não era só treinamento militar. O ponto aqui é que esse povo, por meio dessas guerras, precisava adquirir a mesma confiança e fé dos seus pais. Porque os seus pais venceram, não porque eram excelentes guerreiros, mas porque Deus estava do lado deles. Quando as guerras viessem contra as nações, era para eles serem levados a fazer a mesma coisa que seus pais fizeram. Clamar o seu Deus. Buscar o seu Deus. Confiar no seu Deus. E assim eles teriam vitória. Deus muitas vezes não tira das nossas vidas muitos problemas, muitas dificuldades, porque senão nós vamos esquecer de Deus. Muitas vezes, quando a bonança chega, é exatamente o momento onde nós viramos as costas para Deus. Deus, Ele quer nos treinar. O maior interesse de Deus não é nos dar a vida mais confortável aqui, é nos treinar a continuar dependendo dEle até o final. Buscando Ele até o final, e esse povo precisava aprender essa lição importante. Mas esse povo virava as costas cada vez mais. E a gente chega nos versos 5 e 6, e aqui é um resumo.
de tudo isso. Olha só, verso 5 e 6, capítulo 3. Os israelitas viviam entre os cananeus, estavam lá no meio. Os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles. E prestaram culto aos deuses deles. Olha o problema. No capítulo 1, nós vimos, o povo foi deixando, foi fazendo aliança e foi deixando as nações ficarem lá. Começo do capítulo 2, Deus fala. E Deus diz, por que vocês não expulsaram? Por que vocês não fizeram isso? E até então a gente estava pensando o quê? O problema aqui foi a fé. Fé desse povo. Mas eu falei para vocês que aquelas nações que estavam ficando eram como minas terrestres. Que mais cedo ou mais tarde era uma ameaça para o povo. Queria explodir. Olha a ameaça acontecendo. Até aqui a gente tinha visto o povo adorando outros deuses. E a gente ficava se perguntando como é que aconteceu isso. O que foi que aconteceu no verso 5? Aquele povo que continua na terra, o povo de Deus começou, os filhos, por nascer, começaram a olhar. Não apenas esse povo é gente boa, não apenas tem umas coisas que eles fazem que eu acho legal, mas a gente tem umas filhas tão bonitas também. E o povo então, foi começando a se misturar. Coisa que Deus havia prometido. Êxodo 34:16, Deuteronômio 7, do 3 ao 4, preparando o povo para entrar na terra. Josué, capítulo 23, verso 12. Olha o que ele tinha dito já. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restarem no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, aí é que vem aquela palavra, Deus vai destruir vocês. Então esse povo, ao casar, o que eles fizeram? Eles construíram uma casa dividida, uma família dividida. Agora o pai era crente e a mãe era descrente. A mãe seguia o Deus de Israel, o pai seguia Baal e Astarote. E as crianças que iam nascendo desse relacionamento aprendiam com seus próprios pais a seguir a Yahvé e a seguir também a Astarote. E a seguir também a Baal. É por isso que é tão importante para nós quando nós falamos, cuidado com quem você vai casar. Procure alguém que ame o Senhor mais do que você. Porque o casamento deve ser um lugar para fortalecer espiritualmente a nossa vida. Marido abençoando a vida da esposa, esposa abençoando a vida do marido, com seus pecados, com seus defeitos, um afiando o outro, um tendo que ter paciência com o outro, mas os dois juntos numa coisa, na mesma fé. E quando um está fraco, o outro traz a palavra de Deus. E exorta, e confronta, e cuida, e pastoreia pela palavra. E os dois então ali, fortalecendo sua casa espiritualmente, para que os seus filhos cresçam no lar e conheçam o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. Irmãos, o que a gente aprende com tudo isso daqui? O meu tempo já está estourando. Primeiramente, nós falamos aqui sobre a maior de todas as decisões que nós temos que tomar. Que cada geração tem que tomar. Nós vimos que a maior de todas as decisões é o nosso compromisso com o Senhor. É nos voltarmos para Ele. Temos um relacionamento verdadeiro com Ele. E a pergunta que eu faço para vocês aqui hoje é: qual tem sido a decisão que você tem tomado? Não, pastor, mas eu adoro o Senhor. Olha eu aqui no culto hoje. Mas você adora o Senhor, você tem um compromisso com Ele, total ou parcial? Ou você adora pela metade? Deus não aceita compromisso parcial. Esse povo aqui, a segunda geração aqui, ela está sendo abandonada por Deus, exatamente porque o seu coração não era totalmente do Senhor. Como é que está o seu compromisso com o Senhor? Eu falei isso domingo passado. Que é o que me dava tristeza. Irmãos, eu já fui membro de várias igrejas. E eu passei por muitas igrejas problemáticas, com seus vícios, com seus pecados. Mas sabe de uma coisa? Eu ia domingo para o culto, o povo estava lá. No outro domingo eu ia para o culto, o povo estava lá. No outro domingo eu ia para o culto, o povo estava lá. E se faltava alguém, a gente fala, fulano não veio para o culto hoje, o que foi que aconteceu? Aí a gente ia descobrir que a pessoa estava doente, ou que a pessoa tinha tido que fazer uma viagem e não estava na cidade, ou que a pessoa tinha tido que trabalhar.
Eu acho que nós nunca nos reunimos nessa igreja para ter todos os membros presentes. No domingo vem um grupo, no outro domingo vem outro. Aí no outro vem um outro grupo, aí no outro vem outro. E claro, que tem aqueles fiéis que permanecem. Eu estou falando aqui de você que precisa faltar por motivos legítimos realmente. Eu estou falando de você que arruma coisa para fazer no dia do Senhor, no dia de estar junto com o povo do Senhor para adorar o Senhor. Que você podia marcar para qualquer outro dia, para qualquer outra data. Você que negligencia o básico, como eu falei, da adoração ao Senhor, por qualquer outra banalidade. E a pergunta é, como é o seu compromisso com o Senhor? É total ou é parcial? As pessoas olham para você e dizem assim, aí está alguém que realmente ama o Senhor, que está adorando o Senhor, que vive para adorar o Senhor. Como é o seu compromisso com o Senhor? Como é? Eu vejo algumas igrejas aí, cheias de superstições, às vezes fracas doutrinariamente. Aí tem o culto da Santa Ceia, tá todo mundo lá. Não, porque pelo menos no culto da Santa Ceia tem que estar, né? Aqui a gente faz a ceia e você troca por qualquer coisa. Não interessa se é ceia, se não é. E eu não vou entrar nem no assunto do dízimo aqui, porque se eu for entrar, como é que é o seu compromisso com o Senhor? Você vê as coisas que nós temos feito, nós estamos lutando para fazer. Como é o seu compromisso com o Senhor? Eu sei que algumas pessoas, por exemplo, no dízimo, não podem. Mas eu sei também que às vezes é simplesmente porque Deus não é prioridade. A obra de Deus, o reino de Deus não é prioridade. Porque eu tenho dinheiro para tudo no mundo. Talvez não para as coisas que eu queria. Eu tenho para Netflix, eu tenho para pizza, eu tenho para aquela roupa que eu tanto queria, eu tenho para tudo. Mas quando chega na hora do compromisso com o Senhor, não sobrou. Pois é, nunca vai sobrar. Nunca vai sobrar. Eu cheguei nessa igreja aqui e tudo que a igreja podia pagar para mim era R$600. Pergunte para a tesouraria quando foi que eu deixei de dar o dízimo dessa igreja. Por quê? Porque era prioridade. Esse dinheiro aqui já não é meu. Isso aqui já está nas contas do Senhor. Do mesmo jeito que eu não deixava de pagar água, luz e outros compromissos que eu assumi. Porque para mim é prioridade. Prioridade o Senhor. Mais uma vez eu digo, não estou falando aqui para quem realmente não pode. Não estou falando para quem não prioriza a obra de Deus. Porque isso aqui, irmãos, é para a obra do Senhor. Toda a assembleia, os irmãos falam aqui quanto é o meu salário. Que entra nessa igreja todo mundo sabe, não é meu. Os irmãos sabem das despesas que nós temos tido aqui na construção para fazer a obra do Senhor. Segunda coisa, como é que vai ser a próxima geração? Se depender de você, da sua vida espiritual, como é que vai ser a próxima geração? Se você é o primeiro a não ter compromisso com o Senhor, aí você vai se admirar quando seus filhos estiverem aí agarrados com o mundo. Você é o primeiro, aí você vai agora brigar com seu filho. Filho, você não pode fazer isso, você tem que amar Jesus. Por que você não quer mais ir na igreja? Ora, papai, ora, mamãe, vocês me ensinaram que quando tinha uma coisa melhor para a gente fazer, mais legal, a gente não ia na igreja. A gente ia no dia assim que sobrava, porque a gente tinha que adorar a Deus algum dia. Pronto, eu vou continuar fazendo isso. Como é que vai ser a próxima geração? Que fé você tem transmitido para a próxima geração? Que compromisso com Deus? O que você tem ensinado para os seus filhos? Seus filhos têm crescido ouvindo o Senhor, vendo o Senhor se manifestar dentro da casa deles. Você tem se preocupado com o coração do seu filho? Ou você tem se preocupado com o que ele vai vestir, com o que ele vai calçar, com a escola onde ele vai estudar, com a faculdade que ele vai fazer, com a profissão que ele vai querer? E o Senhor fica assim, no último plano. Sabe, aquilo que a gente investe o nosso dinheiro e o nosso tempo mostra muito onde é que está o nosso coração. Onde é que você tem investido o seu dinheiro e o seu tempo. Isso mostra onde é que está o seu coração. Isso mostra que lugar Deus ocupa no seu coração. Outra coisa. Casamento.
deve ser um ambiente para fortalecer a nossa fé. A nossa fé. Se você ainda não casou, então seja muito criterioso nesse aspecto. E se você já casou, busque ser um instrumento para fortalecer a fé da sua casa. Não cobre do outro, seja você. Seja você esse instrumento para fortalecer a fé na sua casa. Por fim, a ira do Senhor, ela se manifesta. Mas a ira do Senhor sobre o seu povo, ela vem temperada com graça, com misericórdia, com amor. Ao invés de Deus vir e destruir, Deus dá uma segunda chance. Deus talvez esteja dando uma segunda chance para muitos de nós aqui. Deus tem sustentado por graça essa igreja. Deus tem sustentado a nossa vida por graça. Por graça, pura graça. Não pense que tem super-heróis aqui, trabalhando e liderando essa igreja. Não pense. Eu tenho os pés de barro como você tem os pés de barro. Eu tirei esse período de férias porque eu percebi que eu estava precisando de um descanso completo. E quando eu voltei das férias, eu imaginei que estaria com as forças renovadas. E a minha primeira semana de férias, eu acho que eu passei por uma tristeza que eu nunca tinha passado antes na minha vida. E graças a Deus, o Senhor veio com graça, e levou isso embora. Mas foi a graça do Senhor. E essa tristeza era por olhar para a igreja e ver a igreja caminhando tão fraca, tão apática, tão sem compromisso com o Senhor. Por isso eu digo para você, Deus está dando uma segunda chance para nós. O que nós vamos fazer com essa segunda chance de Deus? Nós vamos levantar e vamos lutar por mais do Senhor na nossa vida, nos comprometer com Ele. Ou nós vamos esperar até que estejamos completamente destruídos, levados por esse mundo. A mão do Senhor pesa, mas pesa com misericórdia, com graça, e Ele dá a segunda chance. Mas há um dia que não haverá mais segunda chance. Há um dia em que nós estaremos diante dele. Ele prometeu lá em Apocalipse para as igrejas: eu tenho, porém, contra ti, que você tem feito isso, você tem feito aquilo, você tem feito aquilo outro. E se você não se arrepender e não se voltar, eu vou apagar o teu candeeiro. Que o Senhor não apague esse candeeiro. Que Ele acenda essa luz para ser um farol aqui nesse lugar. Vamos orar?